Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Credencial Sesc. Quem tem, se dá bem. Para você e sua família em sescrn.com.br. Cicobi, sou mais potiguar. Olá, bem-vindo ao programa Mundo dos Negócios. Como você bem sabe, esse é o programa que conecta você às principais tendências, ideias e estratégias para crescer no universo empresarial. No programa de hoje, vamos abordar um tema fundamental para quem quer empreender, para quem já está no mercado e para empresários que buscam mais equilíbrio em sua vida pessoal e profissional, a qualidade de vida e a saúde mental. Como manter-se produtivo sem abrir mão da felicidade e do bem-estar. Como o ócio criativo pode ser uma ferramenta poderosa para você inovar e para você crescer nos negócios. Para nos ajudar a responder essas questões, nós temos hoje aqui a presença especial da psicóloga e consultora Sarita Cesana, que vai compartilhar insights sobre como cuidar da mente, como pode ser um diferencial estratégico no mundo dos negócios. Fique com a gente. Essa conversa promete transformar a forma como você encara a sua vida profissional. Sarita, bom dia. Satisfação tê-la conosco aqui no Mundo dos Negócios. Bom dia, o prazer é meu de estar aqui com você falando para a audiência que você tem. Para quem está começando a empreender, como conciliar a pressão de fazer o negócio crescer com a necessidade de cuidar da saúde mental, né, e do bem-estar? Então, eu vou iniciar aqui esse nosso bate-papo contando uma história. Eu gosto muito de metáforas. Dizem, né, as histórias que um empresário muito bem-sucedido tirou 10 dias de férias, foi para um resort e resolveu ir caminhar cedinho na praia. E caminhando na praia, ele viu um pescador. Ali, sozinho na praia, pescando, ele resolveu ir conversar com o pescador. Sentou do lado do homem e falou, você pega peixes aí, o que você faz aí? Ele falou, não, aqui é um lugar que dá bem peixes. E o que você faz? Vou dar uma resumida. O que você faz com esses peixes? Ele falou, não, 2 eu pego, levo para minha casa, para minha família, o restante eu vendo, troco por alguma coisa, e assim é a minha vida. E aí o empresário bem-sucedido disse para ele, mas você faz isso sozinho? Eu faço. Ele falou, mas se aqui dá peixes, por que você não traz um filho, alguém, para te ajudar? Em 2 você vai pescar mais. E o pescador falou, sabe que é uma boa ideia? Pode ser sim. E aí o empresário, já com comportamento empreendedor, falou, mas e se você pegasse um barco e fosse um pouquinho mais e pegasse com rede? Aí você teria mais peixes ainda para trocar. E a conversa se estendeu e o empresário estimulou ele a pegar um barco. Se ele pegasse um barco e fosse mais em alto mar, ele pegaria muito mais peixes e traria e venderia, e que ele contratasse uma equipe para o barco, uma equipe de vendas, uma equipe... E no fim dessa história aí que é mais longa, o pescador disse, mas para que tudo isso? Aí o empresário falou, porque assim você vai poder fazer como eu, tirar férias, vir para um hotel, 10 dias de férias por ano, ir para um hotel chique e caminhar na praia e sentar do lado de alguém para poder bater um papo como esse. Então, moral da história, aquilo já era o que o pescador já fazia, sem precisar escalar tanto, o pescador já levava essa vida... Sem ser enlouquecido, né? Eu tenho 70 anos. Eu estou finalizando a 2ª turma, aprovada pelo MEC, de uma graduação em Ciência da Felicidade. Porque felicidade é ciência. Então, não é felicidade, quando a gente fala felicidade, não é subir no alto da montanha e ficar meditando. Não, é felicidade no mundo do trabalho, nas suas relações, nas suas escolhas, naquilo que você... a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa definição, mas assim, ser feliz para um é ganhar um monte de dinheiro e tirar férias 10 dias. Para o outro, felicidade é ali ter aquela praia, aquela tranquilidade, pescar o peixinho, comer, o restante vender para fazer uma mistura ali e levar aquela vida. Suave.
Eu vi um estudo norte-americano feito acho que em Harvard, uma pesquisa longa conduzida por psicólogos, que apurou que as pessoas mais felizes são aquelas que vivem bem no seio familiar e que têm bons amigos, que vivem no universo de bons amigos. Que dica você dá? Então, a dica que eu dou, você tem razão, o conceito de felicidade, ele é muito individual, né? E também, eu estava pensando sobre isso e sobre essa conversa tão agradável, sobre um tema que eu adoro, a felicidade é temporal. O que eu quero dizer com a felicidade é temporal? Hoje, para mim, o conceito de felicidade hoje, para mim, é diferente do que era para mim há 10 anos atrás. O que eu queria há 10 anos atrás, o que era a minha prioridade, o que, enfim, era o que eu queria, o que eu desejava, era uma coisa há 10 anos atrás. Hoje é outra. Então, ele é temporal. A gente, com a gente mesmo, isso vai mudando. Mas, com certeza, existem coisas que permeiam, é como uma costura no tempo, desde sempre. Como eu disse, eu tenho 70 anos, então, assim, felicidade desde sempre. O que tem em comum, que vem desde lá atrás e permeia até meus últimos dias, vamos ver quando, né? Sem pressa. Sem pressa. Boas amizades, boas, sem dúvida nenhuma, boas amizades, relacionamento familiar saudável, equilíbrio emocional, propósito. Esse é um tema que, para mim, tem muito a ver, e aqui a gente está falando de empresas, de negócios, de mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho, as pessoas me perguntam e questionam muito, o trabalho, o que é o trabalho? Depende, pode ser só ganhar dinheiro e gastar, e pode ser qual é o meu legado, qual será a minha contribuição por o que alguém, algum dia, vai se lembrar de mim. Uma pergunta que eu ia lhe fazer, aproveitando esse papo sobre felicidade, é possível ser feliz sozinho? Eu acho que é. Eu acho que a felicidade, ela é intrínseca, né? Nós, mulheres, nós temos uma cultura, e isso é de geração em geração, as mulheres são criadas e são ensinadas, ou eram, né? Isso está mudando nas gerações, a crescer, namorar, casar, ter filhos, então acaba ficando um vácuo aí, um vácuo de felicidade se a pessoa é sozinha. Tá? Mas a felicidade é minha, ela é sozinha, ela é individual. Você se realiza com o que você gosta. Exatamente. Com o que lhe satisfaz. Exatamente. E tem gente que tem essa loucura por ganhar dinheiro, e isso gera um desconforto orgânico tão grande que muitas vezes adoece antes de desfrutar, né? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Tem gente que tem, e eu conheço, eu sou psicóloga, eu conheço pessoas que têm uma insatisfação generalizada. Então, assim, quer mais, e isso vem, estudos científicos, a neurociência já diz, isso faz parte de hormônios que levam a uma insaciedade. Não sei nem se essa palavra está certa, mas a pessoa não se sacia com nada. Se tem um, quer outro. E no livro, num dos livros que eu tenho, ele dá um exemplo assim, a pessoa anda a pé, aí ela sonha com uma bicicleta. Quando ela tem a bicicleta, ela sonha com uma moto. Quando ela tem uma moto, ela sonha com um carro. Quando ela tem um carro, ela sonha com outro. É uma coisa insaciável mesmo. Nunca está feliz. Nunca está feliz. Faz parte de alguns hormônios em desequilíbrio. Sim. Então, é possível ser feliz sozinho? Pelo contrário, é mais possível ser feliz sozinho. Porque você faz o que você quer. Você pode escolher aquilo que te dá prazer. A frustração decorrente de amizades complexas, que muitas vezes contrariam as expectativas, elas por si só geram muita infelicidade ou não? Geram. Não sei se geram muita infelicidade, porque também depende, esses conceitos, né, de muito e pouco, depende de cada um. Individualizado. Tem pessoas que são mais desapegadas, tem pessoas que são mais controladoras. Então, para uma pessoa controladora, de um perfil controlador, gente, não tem certo e errado, tem jeito de ser.
Pessoas mais controladoras se ressentem mais de situações que fogem do controle. Pessoas que são menos controladoras, que são mais desapegadas, são mais resilientes. São mais resilientes. Perdem, recuperam, fazem do limão uma limonada, trocam, começam do zero. Nós estamos vivendo um momento da humanidade, e isso a gente não pode... Eu não posso, digo a gente não, mas eu não posso deixar de dizer que nós estamos vivendo um momento conturbado da realidade, do cenário mundial. O cenário mundial e o cenário local. A gente vive numa confrontação enlouquecida que a sociedade, a gente não tem paz, não tem tranquilidade. Você liga a televisão, aí é um agredindo o outro, é um agredindo o estrangeiro e por aí vai. O tempo inteiro o mundo político provocando conflito, confronto, belicosidade, é uma coisa enlouquecida, né? E uma polarização, de uns contra os outros. Eu digo, mas isso é uma opinião minha, que não é só minha não, mas é uma opinião que faz sentido para mim, por isso que eu digo que é minha. O mundo está vibrando em raiva e medo. Sim. O medo, ele gera raiva. E a raiva gera medo. Então, as pessoas estão muito reativas. Então, a felicidade vai ficando distante, porque se você está reativo, se você está vivendo em conflito ou se está com medo, a felicidade passa longe, passa na sua frente, você não vê. E você não embarca nela. Você não embarca nela. Que é o mais grave, né? Nela. E tem coisas acontecendo. Então, assim, muitas dicas a gente vai dando ao longo da vida e da experiência de vida também, Exercer a gratidão, agradecer o que é bom e também o que não é bom. O que acontece na vida da gente que não é o que a gente queria, é um aprendizado. A gente também precisa agradecer. Não é sobre o que acontece. Isso é uma máxima de programação neurolinguística. Não é sobre o que acontece, é sobre o que você faz com aquilo que acontece. Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo, conversando aqui com a psicóloga Sarita Cesana e voltamos já para continuar esse papo interessantíssimo. Espero que você não saia daí. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios e eu estou conversando aqui hoje, um papo agradabilíssimo, inteligente, preparado para orientar você, para mostrar a você a reprogramar a sua vida, para você pensar um pouco diferente, um pouco fora da caixa, como o povo costuma dizer, Estou conversando aqui com a psicóloga Sarita Cesana. Fica atento. Nós vamos entrar agora sobre o rumo dos negócios, mas também antes eu vou falar o seguinte. Sarita, antigamente eu classificava as coisas da vida em 2 blocos. Estudo e trabalho. Recentemente eu coloquei estudo, trabalho e ócio. Como o ócio pode ser importante para desenvolver melhor o estudo e o trabalho? Bom, então, primeiro eu quero te parabenizar por você colocar aí, nessa ordem intuitiva, mas nessa ordem, estudo, trabalho e agora ócio. Por quê? Eu costumo dizer que uma das únicas, não a única, mas uma frase que ninguém pode dizer que dói no meu ouvido se eu escutar é: terminei meus estudos. Ninguém termina os estudos. A gente não para de estudar nunca, Pois é. Mas tem gente que fala, já terminei meus estudos. E eu falo, pelo amor de Deus. Então, assim, estudo, a gente tem que estudar sempre, nesse mundo que está em constante mudança e transformação, a gente tem que estudar, sim, sempre. Então, estudo, trabalho, é verdade, é preciso trabalhar mesmo. E hoje tem uma grande parte de uma geração aí que acha que o trabalho passa longe. Então, assim, a vida é dura, é preciso trabalhar, o trabalho é dignidade, o trabalho faz com que a gente fique ativo, enfim, feliz. Bom, eu adoro trabalhar, nem pense em me aposentar. Também gosto. Agora, o ócio que você colocou. Cada vez mais as pessoas estão compreendendo e as pesquisas estão confirmando que é preciso ter tempo para você se refazer
refazer suas ideias e, inclusive, criar novas ideias através do ócio. O que é o ócio? É ficar sem fazer nada? Pode ser, né? De ficar deitado na rede. Tanto que na Google, em grandes empresas mundo afora, grandes empresas e até pequenas também. Aqui nós temos empresas que não são uma Google, mas que têm um ambiente onde as pessoas podem ir e relaxar. A única coisa que me incomoda com o ócio é porque o tempo não para. Estou certo ou estou errado? Está certo, tá? O tempo não para, mas isso como me incomoda é que você profundamente, usa? porque, por exemplo, às vezes eu quero ficar sem fazer nada e o tempo está correndo. Aí quando eu olho, passou não sei quanto tempo já. Às vezes por exemplo, eu ando na praia nos fins de semana. E aí eu chego, depois eu tenho umas atividades que eu faço toda vida, e quando eu chego em casa, eu fico na varanda. E aí eu gosto de ficar na varanda 2, 3 horas, não sei o que, quando eu olho, já passou o mundo danado. Passou. Então, entra aí, né, uma administração do tempo. Nesse gapzinho. Né, que a gente precisa, é verdade, a gente precisa como usar o nosso tempo de uma forma mais produtiva, em que nada, ou quase nada, prejudique a outra coisa. Então, vou dar só um exemplo. Eu tenho meu filho mais velho, ele é esportista, foi atleta de alto rendimento, foi tenista, foi primeiro do ranking brasileiro, sul-americano, é um cara que não estudou, mas que o esporte de alto rendimento deu para ele competências empreendedoras, ele é case de livro de sucesso. E disciplina, né? E disciplina. Eu ia lhe perguntar sobre a disciplina daqui a pouco. Então, mas o que eu ia te dizer do tempo, da administração do tempo, ele hoje tem 49 anos, é um grande empresário em São Paulo, mas ele faz esporte todos os dias. Como é o nome dele, Sarita? Marcelo Cesana. Pronto, ele Marcelo é uma pessoa Cesana, bem conhecida. É só colocar em Google que em qualquer lugar vai achar bastante coisa sobre ele, sobre a história dele de tenista e sobre as empresas dele. Mas o que eu ia dizer ele encaixa na rotina dele de vida em São Paulo, de CEO de mais de uma empresa, de uma pessoa muito competente, que viaja, que trabalha, que tem 2 crianças, ele consegue encaixar atividade física todos os dias. Então, uma administração do tempo, se você faz corretamente, você consegue encaixar praticamente tudo que te dá prazer. Diz ele, depois eu mando o programa, ele vai falar, mãe, porque filho não gosta que mãe fale, né? Mas diz ele que ele tem essa rotina de esportes todos os dias para poder comer o churrasquinho e a cervejinha dele no fim de semana para compensar. Mas é a administração do tempo, é buscar a felicidade, é buscar o equilíbrio. Para quem está começando a empreender, como conciliar a pressão de fazer o negócio crescer com a necessidade de cuidar da saúde mental e do bem-estar? Isso. O tópico inicial. Então, quem está começando a empreender precisa se dedicar um pouco mais ao seu objetivo principal, né? Então, quem está começando a empreender, primeiro, precisa se preparar, porque eu sou consultora de negócios também, então, assim, começar a empreender sem ter se preparado antecipadamente, isso é um risco. Então, a pessoa precisa se preparar, empreender, se dedicar àquilo que ela colocou como meta e objetivo e também conseguir equilibrar a sua vida mental, emocional e familiar. Tudo resume numa palavra, disciplina, não é? Disciplina, se a pessoa quiser, dedicação. Porque sem disciplina é muito difícil você ter hoje uma vida, digamos assim, produtiva e saudável. Precisa de disciplina, de dedicação, de preparação, de planejamento. Quando a gente coloca no papel, porque as pessoas tem gente, né? O empreendedor, principalmente, ele é muito intuitivo e muito ousado. Ele faz e depois resolve, né? Mas é preciso... A gente aprende no mundo dos negócios que se você não for assim, você não se realiza. É impressionante. Se você quiser fazer tudo certinho, você engessa o seu projeto e ele não anda. Eu tenho vários casos de experiência de pessoas que evoluíram, que saíram do zero e que fizeram patrimônio grande, construíram empresas grandes, que ela diz o seguinte, eu comecei fazendo, e fazendo fui aprendendo,
e depois eu fui aprendendo e profissionalizando, e hoje sou o que sou. Eu conheço gente que tem empresas grandes hoje, que começou bem pequenininho. Tem muitos casos que foi de feito sucesso. assim, né? Tem muitos casos de sucesso assim. Então a gente tem que, sempre eu digo aqui, viu, Sarita, é possível, não desista, vá atrás, corra, procure. E vou acrescentar uma dica aqui, Sim. a isso que você está falando com tanta propriedade. Procure um mentor. Sim. E não precisa ser, não tenho dinheiro para pagar uma mentoria. Se espelhe, não é né? isso, se espere. Procure no YouTube, no celular. Hoje, na palma da mão, a gente tem tantos exemplos para a gente se inspirar de pessoas de sucesso que conseguiram. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, mas vai. Se não desistir, vai. Se não desistir, vai, claro que vai. Muitos novos empreendedores, eles acreditam que para ter sucesso, precisam sacrificar o lazer e o tempo pessoal. Isso é realmente necessário ou há formas mais saudáveis de buscar o sucesso? Sim. Não precisa sacrificar nada. Precisa fazer com prazer. Quando você fala a palavra, né? Quando você pensa, não, isso eu preciso sacrificar alguma coisa. Eu já estou entrando em de forma negativa, negócio, né? De forma negativa. E a outra coisa, também falando com empreendedores jovens, com pessoas que querem empreender, o que eu escuto muito mas eu não tenho dinheiro. Gente, não é o dinheiro. A gente tem exemplos de casos, vários exemplos de pessoas que ganharam na loteria, no BBB, um ou outro conseguiu manter o seu patrimônio, a maioria perdeu. A maioria perdeu. Então, não é só dinheiro. Claro que dinheiro ajuda, óbvio que dinheiro ajuda se bem trabalhado. Com isso que a gente está falando, com planejamento, com paixão. Não adianta você fazer algo que você não acredita, não adianta você fazer algo que você não gosta, não adianta você fazer algo que não te dá essa satisfação de levantar de manhã com esse ânimo que você falou. Eu também levanto muito cedo e sempre feliz para fazer o que eu tenho que fazer. Tem uma pessoa conhecida minha que a gente discutia muito sobre as coisas e nessas discussões a gente chegou à conclusão que é o seguinte: Deus só diz sim, o resto é com você. O que você acha como psicóloga que trabalha nesse segmento empresarial? O que é que você acha disso? Eu acho que está tudo... Bom, aí vou entrar no meu lado psicóloga que acredita em energias. Sim. Eu acho, meu lado mais esotérico, esotérico e minha fé, né? Eu acredito que está tudo disponível para todos. A gente às vezes não vê, e também o meu lado de experiência de vida, né? Está tudo disponível para todos. Todos nós podemos ter acesso. Ou você tem crenças positivas, facilitadoras, ou você tem crenças limitadoras. As pessoas que vivem reclamando, o que é reclamar? É clamar duas vezes. Quem reclama, fica reclamando. Então, ou você reclama e não sai daquele mimimi, ou você fala, eu tenho uma crença possibilitadora, vai dar certo, não deu agora. Uma palavra que eu insiro em todas as conversas que eu tenho é a palavra ainda. Não, porque tá ruim. Ainda. Insira essa palavra ainda, porque aí você dá uma possibilidade de que as coisas ainda não deram, mas vão dar. Virada de chave. Então, é possível as pessoas conseguirem alcançar seus objetivos passo a passo, lentamente, tudo é processo, nada cai do céu, não é fácil, gente, mas é possível sim. Quais hábitos e rotinas podem ajudar quem está começando um negócio a encontrar o equilíbrio entre produtividade e bem-estar? Eu estou sempre com esse foco no bem-estar, porque se a pessoa não estiver feliz, ela não vai ter sucesso, né? E se ela também não estiver feliz, ela não vai ter sucesso. E se ela não estiver emocionalmente, fisicamente bem, também não vai, porque estoura, em algum lugar estoura. De alguma forma, o corpo, e hoje já também tem, gente, muitos estudos, o corpo fala, o corpo dá sinais, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão muito doentes. É só olhar ao seu redor, quantas farmácias tem?
Outro dia eu escutei brincando uma pessoa dizendo, não, eu não vou sair de férias e deixar minha casa, que quando eu voltar minha casa virou uma Drogasil ou Globo. Porque isso são sinais, a gente pode ler os cenários. Se você veio comparar com as cidades mais tradicionais ou mais organizadas da Europa, você não vê farmácia, né? Então, as pessoas estão realmente adoecendo e por outro lado, tem negócios abrindo, tem gente investindo, tem gente otimista, tem uma nova geração crescendo e precisando trabalhar, precisando gerar emprego e renda, porque os empreendedores geram emprego e renda. Então, essa cultura de passar no concurso, que aqui tem muito forte, que eu não conhecia, né, mas de passar num concurso, ok, é algo. Mas a gente tem que pensar nessa geração nem, que nem trabalha, nem estuda, que precisa produzir. Esse negócio dos concursos é recente, né? Porque antigamente quem queria fazer patrimônio, queria enriquecer, queria construir algo de novo, ia ser empresário. E aí os concursos públicos passaram a oferecer oportunidades com remunerações muito acima do potencial de quem está contratando. O fato verdadeiro é esse, a gente vive nessa sociedade que você tem castas específicas e a massa no meio ali vivendo da dificuldade. Por isso que a gente estimula as pessoas a empreenderem. Mais ou menos por aí, né? Isso, e é a ideia, eu sinto muito, de novo, não tem certo nem errado, mas é a ideia da estabilidade. Eu vou fazer pouco e ganhar muito. E não vou estudar nunca mais. Já passei, já concluí meus estudos, aquela história. Eu preciso concluir o programa, porque o papo é tão bom que o tempo voou. Queria apenas uma mensagem sua, Sarita, para estimular quem está na audiência com a gente a construir o seu futuro. Gente, a minha mensagem, acho que sou eu. Eu tenho 70 anos, eu trabalho, empreendo, tenho projetos, adoro conversar, adoro estar com pessoas. Sou paulistana, estou aqui há 25 anos, então com menos de 50 anos eu mudei de cidade para uma cidade nova, comecei do zero e eu aconselho todos a buscar a felicidade, a buscar o seu equilíbrio, a buscar o que faz sentido para você. Muito mais do que agradar alguém, é agradar você próprio. Tá vendo? Só depende de você. Sarita, muitíssimo grato por sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. Eu também agradeço a sua audiência. No próximo domingo nós estaremos aqui de volta às 10h30 na TV Tropical. Uma excelente semana para você e até lá. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Credencial Sesc. Quem tem, se dá bem. Para você e sua família em sescrn.com.br. Cicobi. Sou Mais Potiguar.